Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Wesley Santos e a partir dessa aula, desse bimestre, eu vou estar com vocês na disciplina de literatura, em decorrência da saída da professora Antoniele Souza da escola. Então, a partir de agora, eu vou ser professor de vocês e eu vou continuar seguindo mais ou menos o que a Antoniele já vinha fazendo. A gente vai ter aulas semanais, videoaulas nesse formato. E logo após já vou deixar uma atividade na plataforma, sempre valendo nota, para ser entregue com prazo, ok? Eu sei que essa nossa experiência deveria estar começando de outra forma, a gente deveria estar se conhecendo em sala de aula, mas infelizmente, nas circunstâncias em que a gente vive atualmente, não vai ser possível. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter apenas essas aulas virtuais, eu acredito que até o final do ano. Então, pessoal, para a aula de hoje, como vocês são a minha turma mais jovem, o sexto ano, eu achei interessante para a aula de hoje a gente trazer histórias em quadrinhos, ok? É um tipo de literatura que é meio desconsiderado no meio literário, mas que é bastante interessante, principalmente para quem ainda não tem um contato tão profundo. Eu imagino que vocês ainda não tenham tido contato com textos literários mais densos. Então eu acho mais interessante a gente começar, por um tipo de texto como esse, histórias em quadrinhos. Então agora a gente vai para o slide, a minha tela vai ficar pequenininha aqui e a gente vai conversar um pouco sobre histórias em quadrinhos. Vamos lá então. Bom pessoal, nessa aula a gente vai entender um pouco dos conceitos, das características e principalmente dos principais recursos utilizados pelos produtores, pelos escritores de histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos são consideradas textos literários de entretenimento. Como eu tinha falado para vocês, muitos estudiosos, até pessoas que não entendem muito de literatura, consideram que histórias em quadrinhos não sejam textos literários, por conta de ser um texto mais divertido, mais curto, com imagens, desconsideram as histórias em quadrinhos desse meio literário. Mas eu venho aqui afirmar para vocês que histórias em quadrinhos da literatura, sim, e é uma das mais importantes, que ela pode ser responsável por criar novos leitores, para novos bons leitores. E é claro, é um meio de entretenimento, mas até aí todo romance, todo conto, toda crônica a gente lê para se entreter. Então nada de diferente também. As histórias em quadrinhos também segue esse objetivo de entreter aí o seu leitor. Esse gênero literário é utilizado para contar histórias com a ajuda de imagens, todas as histórias em quadrinhos elas vão ter aí várias imagens, é um dos recursos mais utilizados. Muitas das vezes até é o único recurso utilizado, são as imagens. E por isso é um texto tão atrativo, principalmente para pessoas mais jovens. Facilita a compreensão do leitor, obviamente, as imagens facilitam muito o entendimento, a ilustração na nossa mente aí do texto. Em geral, apresenta uma linguagem mista. O que é uma linguagem mista? Ela é composta por linguagem verbal e linguagem não verbal, ou seja, por textos, palavras e também por imagens. Muitas vezes, em muitos quadrinhos, a gente vai encontrar quadrinhos que nem tem texto, são apenas só imagens. Então vai ser um quadrinho não verbal, vai ser só imagens. A gente vai ver, eu trouxe um exemplo aqui no próximo slide de um desses quadrinhos. A gente vai ver aqui, por exemplo, esse quadrinho da Turma da Mônica. Aí a gente vê que o Cascão se machucou, daí o Cebolinha tá lá perto. Aí no segundo quadrinho já corre, a gente já fica na expectativa de que ele vai ajudar o Cascão de alguma forma. Daí no terceiro ele traz uma maletinha de primeiros socorros e quando a gente pensa que ele vai ajudar o amigo, ele coloca um esparadrapo na boca dele apenas para ele parar de gritar e não irritar mais ele. Então o quadrinho também ele tem muito disso, da gente pensar durante os quadrinhos iniciais que vai acontecer algo, como nesse caso, a ajuda aí do Cebolinha pro Cascão, mas na real acontece outra coisa, acontece uma quebra de expectativa, que é para causar aí o humor na tirinha, que é das principais características, que seria o humor mesmo aí na tirinha. Então vocês podem ver que nessa tirinha não foi dita uma palavra, nenhum personagem falou, nenhum personagem pensou, foram apenas imagens, e a partir dessas imagens a gente consegue compreender aí qual é a mensagem do quadrinho, o que o quadrinho está querendo passar pra gente. Seria essa questão aí do cômico, do engraçado, ok? Vamos aqui pro próximo. Já nesse próximo aqui, que é uma tirinha do Garfield, ele já vem trazendo muitas e muitas falas, né? Tem falas, tem pensamentos, não são só imagens. Então esse já é um quadrinho misto. Ele mistura imagens e mistura palavras.
Vamos ler lá, primeiro quadrinho. 2 dias e você não mexeu nem mesmo uma pálpebra. O gatinho tá lá todo preguiçoso, né, o Garfield. Ele fala, é preciso muita força de vontade. Aí o gatinho pensa, ao contrário, mover-se requer muita força de vontade. Então aí nesse caso também teve esse humor do Garfield sempre trazer essa questão da preguiça, muita preguiça. E uma coisa importante para vocês notarem aí é o formato dos balões. Tem um balão aí do dono do gato, que ele é mais fechadinho, mais redondinho, e o do gato que é parecendo uma nuvenzinha, que quer dizer pensamento, que a gente vai entender melhor quando for estudar os tipos de balões aí no próximo slide. Vamos para as características das histórias em quadrinhos. Ó. Apresentam os elementos básicos de uma narrativa, que são o quê? Enredo, personagens, tempo, lugar e desfecho. A gente vai ver todos esses elementos em qualquer quadrinho. Ó. Você vê aqui, o primeiro elemento é enredo. Tem um enredo aqui do dono do gato e questionando o Garfield sobre a preguiça. Então a história vai ser sobre isso. Personagens, o dono do gato e o Garfield. Tempo, você vê que você pode deduzir que passou na manhã ou numa tarde, por ainda está claro, e tem também o tempo cronológico, que é o tempo que se passa a história. A gente pode ver que esses quadrinhos se passaram em alguns segundos, no máximo 1 minuto, 2, ok? Tem o tempo também, tem um lugar que seria a casa onde mora o dono e o Garfield, e por fim tem aí o desfecho. O desfecho é sempre, a maioria das vezes é uma piadinha, né? A piadinha aí do Garfield serviu como desfecho dessa tirinha. Então, ó, tem todos os elementos que um romance tem, todos os elementos que um conto, uma crônica tem. Então, é literatura sim. Segunda característica, os balões de formas e tipos variados servem de suporte para os diálogos. Então, para que servem os balões? Suporte para colocar lá os diálogos, ou para que eles mostrem suas ideias. Os balões com todas as falas e com o pensamento do Garfield. Outra característica, o emprego de recursos expressivos como onomatopeias, letras de tipos diferentes e sinais de pontuação é frequente nas histórias em quadrinhos. Onomatopeia, aquelas palavrinhas pequenas que representam algum som, boom, snack, alguma coisa, essas palavrinhas que representam sons. A gente lê elas e já imagina sons, ok? São muito utilizadas, é uma das principais características aí dos quadrinhos. E claro, também tem as letras de tipo diferente. Às vezes tem a letra grande, letra de forma, letra colorida, tudo para chamar a atenção aí do leitor. Os balões devem ser entendidos como representação de fala ou de pensamento. A gente já viu aqui, ó, o balão refletiu a fala do dono do Garfield e o pensamento do próprio Garfield. Agora vamos para os tipos de balões que eu falei que a gente tinha de estudar nessa aula. Os tipos de balões, ó. Tipo de balões, vou ver se dá para colocar aqui a setinha no slide. A fala do personagem, que é esse primeiro, ó, é o balão comum, redondinho, com a aberturazinha aqui para a cabeça do personagem ou para a boca do personagem. O segundo, pensamento do personagem, é o balão lá do Garfield, que ele pensou, ele não falou, ele apenas pensou, como se fosse uma nuvenzinha e com 3 bolinhas indo em direção aí o corpo do Garfield, a boca, não sei. No terceiro quadrinho tem esse do grito, que é uma coisa mais, como eu posso dizer, mais reta, vários riscos como se fossem fechar triângulos, mas triângulos faltando uma parte. Então, quando for isso, é um grito, um balão mais de grito. Quarto balão tem o cochicho do personagem, né? O cochicho do personagem, ele vem pontilhadinho. Sempre você vê um balão comum, só que pontilhado, personagens estão cochichando. No quinto balão, a gente tem aí, ó, um balão comum, só que com dois orifícios, duas saídas de fala. Então, o que isso quer dizer? Que mais de uma pessoa está falando ao mesmo tempo. É usado geralmente em discussões, quando o autor do quadrinho quer usar para mostrar que está tendo uma discussão, pessoas falando ao mesmo tempo. Aqui o sexto quadrinho a gente tem a dúvida do personagem, muito fácil, vem com uma interrogação. No sétimo tem aí a ideia do personagem, essa ideia é muito legal, que é a questão da lâmpada. A lâmpadazinha, todo mundo já assistiu um filme, um desenho, a animação, até nos próprios quadrinhos mesmo, que vê uma lâmpada quando o personagem coloca uma lâmpadazinha na cabeça, que ele acabou de ter uma ideia muito brilhante que vai salvar o dia aí. E no último quadrinho a gente tem aqui a admiração do personagem, que também é simples, vem com uma exclamação, ok? Onomatopeias. Que seriam as onomatopeias? Já falei que são aquelas palavrinhas pequenas que representam
sons. Eu trouxe algumas aqui pra gente, ó. Boing, smack, kabum, puff. Esse kabum é como se fosse explosão. Boing, alguém bateu em alguma coisa. Smack, um beijinho. E por aí vai. Tem várias e várias onomatopeias. São um dos recursos aí utilizados em quadrinhos. Agora vamos para nossa atividade, que eu quero que vocês me entreguem até sexta-feira, tá ok? Sexta-feira, prazo máximo para essa plataforma, para essa atividade estar respondida na plataforma. Muito simples a atividade. Primeira questão: que tipo de linguagem é utilizada na produção de histórias em quadrinhos? Quero saber se é uma linguagem verbal, se é uma não verbal, se é uma mista. Qual que é a linguagem que é mais utilizada nas histórias em quadrinhos? Segunda questão: para que servem os balões utilizados nas histórias em quadrinhos? Para que serve o balão? Para quê? Qual a função do balão na história do quadrinho? Se você voltar aqui o vídeo, você vai ver no slide anterior que eu falei qual era a função dos balões. Terceiro, desenhe os tipos de balões estudados e abaixo deles escreva suas utilidades. Eu quero que você faça isso aqui, ó. Você desenhe, que nem está aqui nesse slide. Você vai desenhar um balãozinho normal, não precisa ser artista para desenhar isso, é bem simples. Você desenha aqui e bota qual a função. Fala do personagem. Segundo balão, você desenha a nuvenzinha, a bolinha e coloca a função do balão, tá ok? Dá pra fazer? Tranquilão? Pronto, só 3 questõezinhas, muito rápido, vai valer 1 ponto que eu espero até sexta-feira responder, tá ok? Se fosse vocês, respondia hoje. É muito bom que vocês não passem do prazo, tá ok? Então, pessoal, a nossa primeira aula, espero que vocês tenham gostado. Não vou fazer aulas muito longas, porque eu, como aluno, até outro dia, eu sei como que é complicado a gente ficar em aula chata, cansativa, que se fala demais. Então, nossas aulas vão ter mais ou menos entre 12 e 15 minutos, tá ok? Então, um abraço e até a próxima. E não esqueçam de fazer a atividade. Tchau!